Deu certo. Bom, pessoal do grupo do Crosslinking, eu tenho o prazer de receber um aceite do meu amigo Frederico Bicalho para falar para a gente um pouquinho sobre as impressões dele na mesa redonda que ele coordenou agora no último congresso aqui lá na Bahia sobre o Crosslink. O Fred já é meu conhecido há bastante tempo, foi ele que me ensinou a fazer anel na época, né, Fred? Isso, só cobra criada, vou te contar. Isso mesmo. Mas então, ó, fica à vontade, fala o que você acha que você Então, beleza. achou mais interessante aí naquela mesa redonda lá. Então, vamos lá. Bom, Ricardo, primeiro agradecer aí, viu, pelo convite aí de a gente estar vendo esse tema. É um tema que eu adoro, viu, Ricardo? Esse tema de crosslinking, né? Principalmente, eu adoro, assim, discutir. É um tema que eu acho que precisa ser até mais discutido. Acho que as pessoas discutem pouco ele. É uma cirurgia nova, é uma cirurgia que tem muitas dúvidas, sabe? E às vezes a coisa não é encarada desse jeito, né? Então, eu fui coordenador dessa sessão lá no Brascares, né? E nessa sessão, metade do tempo a gente discutiu sobre controvérsias de anel corneano e metade do tempo a gente discutiu sobre controvérsias de crosslink, né? E eu convidei pessoas assim que eu achava que seria interessante para os temas certinho que eu gostaria de discutir. Então, assim, para mim foi super proveitoso. Assim, eu aproveitei a oportunidade lá para discutir as coisas que eu tenho mais dúvida, né? Então, a primeira aula lá, viu, Ricardo? Eu convidei o Patrick Tzelix, ele é de Brasília, para falar sobre um tema que é o seguinte: crosslinking funciona? Né? Olha que tema mais, assim, radical, né? Poxa, em 2022 você perguntando se crosslink funciona, mas é exatamente isso. Então, eu acho que isso daí, Ricardo, de tudo, eu acho que é o mais importante da sessão foi isso, sabe? Eu já conheço o Patrick há muito tempo, ele é do São Geraldo, junto comigo. Ele é um grande estudioso da ciência, da formação dos trabalhos científicos, sabe? Pessoa que entende de estatística, de como é que você deve montar um trabalho científico, como é que você deve montar uma amostra, como é que você deve escolher a estratégia correta para você fazer uma pesquisa. E, da mesma forma, ele sabe muito bem avaliar um trabalho científico e ver se o trabalho científico ele presta ou se ele não presta, sabe? Então, hoje em dia, existe na Cochrane lá, que é tido como uma grande base para a gente poder buscar trabalhos que sejam confiáveis. Lá você tem ferramentas para você criar um tipo de análise que se chama de meta-análise, que, na verdade, é uma reunião de trabalhos científicos que você escolhe os trabalhos científicos. Você pode fazer isso, sabe, Ricardo? Você entra lá na ferramenta, você escolhe os trabalhos científicos, você faz a sua meta-análise e ele produz um gráfico que é um diamantezinho, é um losango, que se ele ficar no meio, você coloca de um lado, por exemplo, o crosslink epion funciona, você põe crosslink epioff de um lado, crosslink epion do outro. Se o losango ficar no meio dos dois, é porque não tem diferença. Se o losango for para um lado, né, ou para o outro lado, aí quanto mais ele se deslocar, mais relevância tem, né, um tipo de técnica em relação a outra, sabe? Mas, assim, o que eu trouxe o Patrick para discutir isso lá, ele é um cara que ele fala a verdade, não deve nada a ninguém e tal, isso é muito interessante, né? Não tem rabo preso com nenhuma empresa de crosslink, não está lá para passar a mão na cabeça de ninguém, etc, né? Então, assim, a meta-análise, a gente fala assim, poxa, isso foi uma meta-análise da Cochrane, você fala assim, poxa, então isso é confiável. Não tem nada de confiável nisso, sabe, Ricardo? Isso, assim, você coloca o trabalho que você quiser lá para fazer sua meta-análise, sabe? Se você quer que o crosslink epion funcione, você selecione trabalhos que falam bem de crosslink epion e coloque lá, sua meta-análise vai dar pró crosslink epion. Se você selecionar trabalhos
falando que crosslink que é pior não funciona, que é pior, que é o bom, o resultado vai ser esse. Então, assim, o resultado de uma meta-análise, ao contrário do que a gente pensa, ele é altamente manipulável por quem está fazendo o trabalho, sabe? Então, é exatamente isso que a gente queria discutir. Então, assim, se você pegar todos os trabalhos de crosslinking que tem publicados, né, e aí você começa a fazer uma seleção, assim, de quais são relevantes, quais não são relevantes, quais têm uma amostra considerável, quais têm grupo controle, etc. e tal, sobra pouquíssimos, sobra pouquíssimos. Na verdade, da revisão toda que o Patrick fez lá, no final das contas, só tinha um trabalho de crosslink que dava para avaliar em relação àquela pergunta que a gente fez, que é se o crosslink funciona ou não. Só tinha um trabalho que funcionava. E assim mesmo, esse trabalho tinha menos de 30 pacientes, eu não lembro exatamente quantos que tinha, mas era 24, 26, né? O que é muito fraco para um trabalho científico. Esse era o único bom, e assim mesmo ele tinha uma amostra de 20 e poucos olhos que foram tratados com crosslink para ver se o crosslink realmente estabiliza a ectasia, etc. Né? Então, para você ter ideia, existe um número mágico para a gente construir a amostra de 30, né? A gente precisaria de 30 pacientes para pelo menos construir uma curva de Gauss, né? A maioria das ferramentas estatísticas precisam que a nossa amostra ela se comporte numa distribuição de Gauss para elas poderem funcionar bem. O caso, por exemplo, do TD-Student, que é muito comum, e outras ferramentas, etc. Então, a conclusão dessa revisão que o Patrick fez muito bem feita ali, sabe, Ricardo, é que não tem nenhum trabalho que seja realmente digno, que nos possa falar com franqueza se o crosslink funciona ou não funciona, né? A maioria dos trabalhos de crosslink são feitos por pessoas que têm interesse, muitas pessoas ligadas à Vedro, né, que é uma empresa americana que fabrica equipamentos. Então, assim, muitas pessoas que têm interesse, às vezes, da sua clínica, né? Você comprou um equipamento de crosslinking e você quer provar para todo mundo, até para você mesmo, que aquilo funciona, até para os colegas poder te encaminhar paciente, para você poder utilizar, etc. Então, assim, você pegar uma pessoa que seja realmente isenta para poder fazer um trabalho de crosslink para ver se ele funciona ou não, isso só aconteceria nas universidades públicas pelo mundo afora aí, talvez, né, sem rabo preso com ninguém e tal. E, enfim, né, Ricardo, o que eu queria te trazer é isso, olha, não tem nada de muito científico provando que o crosslink funciona. Os trabalhos, eles são bastante pouco científicos, tá certo? E isso esbarra em vários problemas, vários problemas. Um dos problemas que a gente tem é que a medida da curvatura da córnea, ela flutua em qualquer equipamento, sabe? Então, se você pegar o mesmo paciente, todo dia você mandar ele lá e fazer uma topografia, um dia está meio para mais, um dia está meio para menos, tá certo? Se você pensar que o valor médio desse paciente é 50, num dia está meio para mais, está 50,5 a curvatura. No outro dia está meio para menos, ou seja, está 49,5. Se por acaso ele saltar de 49,5 para 50,5, dá uma dioptria e você acha que evoluiu. E aí você vai fazer um crosslinking, e qual que vai ser a conclusão que você vai chegar? Provavelmente, na próxima consulta, a tendência dele é voltar para o valor médio dele, que é 50. E aí você vai, inclusive, chegar a uma conclusão que muitos trabalhos de crosslink chegam, é que o crosslinking diminui a curvatura da córnea, né? O crosslinking, ele aplana a córnea em meia dioptria e tudo isso daí pode simplesmente ser a flutuação dos exames. Então, isso é uma coisa que atrapalha muito fazer trabalho de crosslinking. Outra coisa que atrapalha muito fazer o trabalho de crosslinking é que não existe uma definição bem feita do que é evolução. O que a gente define como evolução, né? O cone está em evolução e agora não está mais em evolução, então o crosslink funcionou. Mas essa pergunta é fundamental para você poder responder a pergunta. O que é um cone em evolução? Né? Então, tem gente que usa o K médio, tem gente que usa o K máximo, tem gente que usa mapa diferencial, tem gente que usa refração, tem gente que usa paquimetria. Então, assim, primeira pergunta fundamental é definir o que é um cone em evolução. Então, enquanto essas perguntas não tiver uma resposta bem definida, fica difícil até você partir para fazer um trabalho científico, né? Já que você não sabe nem o que é um cone em evolução, sabe?
Então, isso tudo é muito importante. Outro grande problema que a gente tem no crosslinking é que ceratocone não é tão frequente assim como a gente gostaria para fazer um trabalho científico, né? Então, a maioria dos trabalhos científicos, para poder ter uma casuística razoável, ou seja, para ter um N, para ter uma amostra razoável, você acaba botando todo mundo no mesmo saco. Então, tem lá paciente de 10 anos de idade, tem paciente de 50 anos de idade, tem paciente com curvatura de 44, tem paciente com curvatura de 54. Então, assim, é muito difícil você poder analisar uma amostra tão diversa desse tipo, que são realidades absolutamente diferentes. A realidade do menino de 10 anos é absolutamente diferente do que a realidade de uma pessoa com 50 anos. E está tudo no mesmo saco, porque não existe uma quantidade grande de paciente para você poder separar, né? E o que é ideal, né, Ricardo, para você poder ver se o crosslinking funciona ou não, é você pegar um grupo de pacientes e não tratar de crosslinking, e outro você vai tratar, fazer o grupo controle, e vai ver se os grupos se comportam de maneira diferente. Raríssimos são os trabalhos científicos que têm um grupo controle desse, tá? E os poucos que têm, eles não acompanham o grupo controle muito tempo. O grupo controle, quando evolui, mesmo que seja uma oscilação da topografia, o médico pega e trata aquele paciente. Ele não fica no grupo controle muito tempo. Isso analisando os trabalhos que tem aí para a gente poder avaliar, sabe? Então, Ricardo, assim, existem várias coisas que eu podia dizer aqui para poder falar da fragilidade dos trabalhos que tem sobre crosslinking, sabe? Um outro ponto interessante para a gente discutir aqui também, que é muito difícil um trabalho científico analisar um procedimento cujo resultado é que nada aconteça. Isso é muito difícil, Ricardo. Por exemplo, você tem uma córnea de 44. Eu vou falar assim, Ricardo, se você usar esse boné do Clube Atlético Mineiro aqui, a córnea não vai encurvar. Aí daqui 6 meses eu faço a topografia, está 44. Eu vou falar, tá vendo? O boné funcionou. Né? Às vezes o boné não tem nada a ver. É porque não ia acontecer nada mesmo, né? Quem disse que foi o crosslinking que atuou? Às vezes não ia acontecer nada mesmo. Esse é o mesmo problema da hidroxicloroquina, por exemplo, para a COVID, falando que previne COVID, né? A tal do tratamento profilático, tão questionado e tal, né? No meio da pandemia de COVID, houve uma revista importante, que, se não me engano, foi a Nature, que publicou um trabalho falando que a cloroquina ela prevenia o COVID. Depois isso provocou um rebu tão grande no mundo, na OMS e tal, que ela teve que se retratar, tirar o artigo científico da revista, recolher as revistas que já tinham sido impressas, sei lá, e tirar da revista online. Foi um rebu, assim, eles reconhecendo que o trabalho havia dúvidas da certeza que ele tentava passar, né? Então, isso por quê? Porque o objetivo era o seguinte, o cara não estava gripado, você faz um tratamento, que é a hidroxicloroquina, e o resultado que você espera é que ele continua não estando gripado. Agora, quem disse que ele ia gripar no meio do caminho? Né? Quando você pede uma pessoa para tomar hidroxicloroquina para evitar Covid, além disso, você manda o cara ficar trancado dentro de casa, você manda ele usar máscara, manda ele passar álcool na mão não sei quantas vezes por dia. Então, quem sabe não são essas medidas que fizeram ele evitar gripar, né? Ou será que foi a hidroxicloroquina que evitou ele gripar? Então, é muito difícil, porque o resultado esperado é que nada aconteça. E o crosslink é exatamente a mesma coisa. Quando um paciente chega com crosslink no seu consultório, você fala para ele para parar de coçar o olho. Se ele está com uma crise de alergia, você vai tratar a crise de alergia, né? Você, além disso, vai fazer o crosslinking. E além disso, ele está ficando mais velho, né? O que já, teoricamente, já endurece a córnea e dificulta a evolução do crosslinking. Então, assim, é um pacote de medidas que a gente faz, e quem disse que foi o crosslinking que estava no meio desse pacote que provocou a estabilização daquela curvatura corneana, né? Voltando a dizer que a gente nem sabe o que é a estabilização da córnea. Sabe, Ricardo? Então, assim, resumindo, nós médicos, nós não somos preparados para ler um artigo científico, a gente não tem muita base para poder distinguir o que é um trabalho científico relevante, que você pode confiar,
e o que é um trabalho que você não pode confiar, sabe? Mas tem gente que entende disso a fundo. Então, eu vou te dar um exemplo. O pessoal do FDA americano, eles entendem disso, né? Então, existe uma comissão do FDA que foi colocada para avaliar os trabalhos de crosslink para ver se aprovava o crosslink nos Estados Unidos, né? E sabe o que deu na reunião? Eles não aprovaram o crosslink. Eles não acreditaram que o crosslink dava certo. Isso em 2015. Né? Falaram para a Vedro, ó, não dá. Os trabalhos que a Vedro mandou lá para o FDA analisar, para você ter ideia, tinham protocolos diferentes. Eles botaram tudo no mesmo saco, ó. Fizemos o crosslink e estabilizou a córnea. Tinha gente que fez o protocolo diferente de outro, de tempo de soaking, de tempo de UV, de energia, até mesmo o equipamento mudou. O trabalho, para eles poderem conseguir uma casuística que o FDA aceitasse, eles tiveram que botar tudo no mesmo saco para fazer o trabalho, e tinha até equipamento separado, diferente. Tinha equipamento da Aeroc misturado com outro equipamento. Então, assim, não aceitaram, não aceitaram. E aí a pressão foi muito grande, né? Principalmente a pressão de pacientes. Todo mundo queria que o crosslink funcionasse. Né? Um pai que tem um filho com ceratocone, ele quer demais que exista um procedimento para estabilizar aquela doença que pode cegar meu filho, pode levar ele para um transplante de córnea, etc. Então, todo mundo quer, os fabricantes de equipamentos querem que o crosslink funcione, os médicos querem que o crosslink funcione para você poder ter mais esse arsenal na sua clínica, os pacientes querem que o crosslink funcione, todo mundo quer. Então, a pressão é muito grande em cima do pessoal do FDA. Então, em 2016, eles voltaram lá para o FDA para fazer... Isso que eu estou te falando, Ricardo, nem foi discutido lá, tá, na sessão, mas só para... Não foi discutido porque não tinha tempo para discutir, mas eu estava morrendo de vontade de conversar sobre essa aprovação da FDA lá, para o pessoal saber, né? Quando chegou em 2016, o FDA, a Vedro levou mais um tanto de trabalho, um pouquinho mais bem feitinho do que os anteriores, né? E, conclusão, eles reuniram lá no pessoal da comissão, né? Se não me engano, eram 11 pessoas, especialistas em trabalho científico mesmo, né? E você sabe qual foi a conclusão deles? Eles falaram assim, olha, não tem como eu falar que o crosslink funciona por esses trabalhos que você me mandou. Mas, como não existe um outro tratamento para estabilizar a ceratocone conhecido, mas como isso é algo de caráter humanitário e tendo em vista a importância que a visão tem, o risco de cegueira, então nós vamos aprovar. Isso está escrito no relatório do FDA, viu, Ricardo? Está escrito isso lá, está falando assim, olha, apesar de não ter certeza se o crosslink funciona, eu vou aprovar. E assim mesmo, não foi todo mundo que aprovou. Dos 11, vários não queriam aprovar de jeito nenhum, e outros, por conta disso, ser um caráter humanitário, tal, não sei o que, aprovaram e acabou ganhando apertada a votação. Lá não foi unanimidade de jeito nenhum, né? Então, isso tudo provando, né? Você lendo o relatório do FDA americano, que são pessoas que entendem de trabalho científico e tudo, que nem para eles, mesmo eles aprovando o crosslinking para ser utilizado nos Estados Unidos, mesmo assim, eles escreveram no relatório que não tem jeito, pelos trabalhos que a Vedro mandou lá, de provar que o crosslink funciona ou não. Sabe? Então, Ricardo, o que eu falei lá no Congresso é o seguinte, que eu faço crosslinking, tá? Por quê? É o que o pessoal da FDA fala, não tem outra coisa para eu fazer para o meu paciente, então eu tenho que fazer, tá? Tem que fazer porque não tem outro, né? E tomara que funcione, mas eu não vou Mas me você usa surpreender. qual técnica? Eu lá na clínica, isso é interessante, porque há pouco tempo atrás eu só tinha, o aparelho que eu tenho é da Aeroc, e ele só faz a técnica crosslink tradicional de 30 minutos. E aí, agora, recentemente que eu digo que tem uns 2 anos, a gente comprou um outro aparelho da Aeroc, que é uma lanterna, você não consegue mexer nos parâmetros do aparelho, sabe? E ele faz o fast de 10 minutos, tá? Então, agora eu tenho os dois. Então, agora você pode me perguntar qual que eu faço, porque agora eu tenho os dois. Porque antigamente você me perguntava qual que eu faço, eu falava que é o protocolo tradicional de Dresden, mas não é porque eu quero, não, porque é o único que eu tinha disponível, né? Agora eu tenho opção, né? E eu agora eu tenho feito um grupo de estudo, Ricardo, e tenho feito um trabalho, eu tô partindo para a técnica EPION, que é uma coisa super controversa, né? Super controversa, inclusive teve
uma discussão lá na mesa sobre o Epion, inclusive, né? Se funciona ou se não funciona. Mas o que eu quero te dizer, Ricardo, é que eu tenho dúvida até se o crosslink funciona. Então, se eu tenho dúvida se o crosslink funciona, da técnica mais tradicional que existe de crosslink, né? Se é que a gente pode chamar ela de tradicional, né? Uma coisa de 20 anos aí, mas tudo bem, né? Mas eu tenho dúvida até que isso funciona, então eu parto para a técnica menos agressiva para o meu paciente, com menos risco, já que eu não tenho nem certeza se funciona, né? Uma outra, então o que eu estava dizendo, Ricardo, é que eu não vou assustar se daqui uns 20 ou 30 ou 50 anos eles chegarem à conclusão que o crosslink é uma ilusão, sabe? Eu acho que é possível que isso aconteça, é possível, tá? Torço para que não aconteça, mas é muito difícil ter um trabalho científico para provar que o crosslink funciona pelas dificuldades mesmo de construir o trabalho, pegar um grupo de controle que você não vai intervir, esperar ele piorar e você vai ficar só olhando para ele, sabe? Então é muito difícil fazer isso, né? O anel é mais fácil você fazer trabalho científico, porque o anel ele muda a curvatura da córnea realmente, né? Ele aplana a córnea. Então você implanta o anel e aí você vai ter uma alteração, você vai medir essa alteração. Isso é muito melhor do que o crosslinking, que você faz um procedimento que o resultado esperado é que nada aconteça, né? Então é uma coisa difícil de você avaliar cientificamente, sabe? Então essa é a primeira aula, tá? Do Patrick lá, se crosslink funciona ou não funciona, né? É uma aula que até assusta um pouco as pessoas, fala, meu Deus, então quer dizer que eu não sei nem se crosslink funciona? Sim, acho que essa é a realidade, né? A gente não tem nem certeza que o crosslink funciona, mas não tem outra opção, gente. Então vamos fazer o crosslink, não tem outra opção. Tomara que funcione o crosslink, né? Depois a gente teve uma aula de crosslink via oral, né? Aí é engraçado, o Renato Ambrosio, ele não foi lá, ele até mandou a Marcela Salomão, que é uma pessoa espetacular, né? Trabalha muito com crosslink, entende tudo de crosslink, a Marcela, ela que deu essa aula, né? E ela até falou, poxa, a gente acaba de sair de uma aula que fica questionando se o crosslink convencional funciona, eu venho aqui falar de crosslink via oral, né? Quem é que vai acreditar em mim agora aqui, né? Então, o crosslink via oral é ainda muito mais controverso do que crosslink em si, né? Então, ela mostrou lá as controvérsias que existem, né? Existem trabalhos científicos aí para tentar tomar crosslink via oral para medir a quantidade de riboflavina que você consegue detectar na córnea ou no humor aquoso, sabe? Para poder ver se chega lá mesmo ou não, se isso é uma ilusão, não é? Ela mostrou os trabalhos científicos lá, como é que a coisa está sendo feita, né? Mas é muito controverso, né? E depois veio a aula do Epion, foi a Belkis, né? Que até foi coordenadora comigo também e deu essa aula. Belkis é de Goiânia, Belkis Nassarala, ela é uma pessoa espetacular, sabe tudo de crosslink. No grupo de vocês aí, Ricardo, eu sugiro que vocês convidem essas pessoas para conversar. Convida a Belkis, ela dá um banho de aula de crosslink, ela sabe tudo de crosslink e tal. E aí a pergunta era se o crosslink Epion funciona ou não funciona, sendo que existe aquelas meta-análises que eu já te falei, né? Meta-análise falando que o crosslink em Epiof é melhor que Epion, tem meta-análise falando que não faz diferença. Então, se a meta-análise, você faz o que você quiser com a meta-análise, né? Você, quando enche a boca, fala assim, é uma meta-análise, não quer dizer nada isso, né? A meta-análise, ela é tão boa quanto bons são os trabalhos científicos que você inseriu no programa lá para fabricar o seu gráfico lá de comparação de duas técnicas lá, né? Então, assim, ela expôs lá tudo e explicando que tudo indica que o crosslink Epion é mais fraco do que o crosslink Epiof, tá? O Marconi, ele tem a aula dele, né? O curso dele lá, Refrativa Rio, até fui lá, e ele fez uma meta-análise comparando Epion com Epiof, e a conclusão é que o Epiof, ele funciona melhor, é mais forte o Epiof do que o Epion, né? Mas o Epion funciona, de acordo com esses trabalhos. O Epion funciona, só que ele é mais fraco que o Epiof. Então é melhor fazer Epiof, né? Então, Ricardo, aí vem uma discussão, assim, o importante para mim é saber se funciona mesmo ou não. Se é mais fraco ou mais forte, isso não interessa. Porque se é mais fraco, o que você faz? Você repete mais vezes, né? Então, assim, tem um trabalho científico aí que não estou falando que ele tem... ele é muito bem feito cientificamente, não interessa, mas é porque ele é interessante. Ele falou, esse trabalho, que o crosslink Epiof, ele dura 5 anos. E o Epion dura 2 anos. Você tem que repetir de 2 em 2 anos
o EPIOF ele seguraria a estabilidade da córnea durante 5 anos, né? Não sei se isso é real ou se é mentira, mas provavelmente é isso mesmo. O Epion talvez dure menos tempo, né? Então, aí é uma opção que você dá para o seu paciente, né, Ricardo? Você fala assim, você quer fazer um Epion de 2 anos? Ou você quer fazer um EPIOF de 5 anos para economizar dinheiro? É igual falar assim, você quer tomar uma injeção de bezetacil que dói para caramba, mas é uma só? Ou você quer tomar amoxicilina que é 3 comprimidos por dia? Você pode virar para mim, Ricardo, falar que a amoxicilina via oral é pior do que o bezetacil? Não, porque você não toma um comprimido de amoxicilina, você toma 3 por dia durante uma semana. Aí vai se equivaler a uma injeção de bezetacil. Agora, o paciente tem direito de escolher se ele quer sentir a dor do bezetacil ou se ele prefere gastar mais dinheiro e tomar 3 comprimidos por dia de amoxicilina durante uma semana. Então, o Epion e o Epiof, para mim, é isso, né? O Epion é mais fraco? É mais fraco. Então, você vira o paciente e fala assim, olha, esse procedimento ele é mais fraco, então a gente precisa repetir ele com mais frequência para garantir a sua estabilidade, tá? Mas você não vai ter a dor de um crosslinking Epiof, da desepitelização, não vai ter um risco dessa córnea demorar para epitelizar, não vai ter um risco de ter um melting corneano, igual tem casos aí, né? Aqui no Brasil, que eu saiba, tem 2 casos de criança que acabou tendo melting de córnea, fez transplante, deu endoftalmite e teve que eviscerar por causa de crosslinking. Você imagina, teve uma criança, olha que caso dramático aqui, Ricardo, a criança fez um olho, o médico virou para a criança e falou assim, olha, para o pai, né, seu filho vai perder esses olhos aí, nós vamos ter que fazer o crosslinking, tá? Vamos começar desse olho aqui esquerdo. Aí ele fez o crosslinking, aí deu esse problema, não epitelizava de jeito nenhum, deu melting, teve que fazer transplante, deu endoftalmite, o menino perdeu o olho. Aí você vira para o pai e fala assim, bom, agora vamos fazer o crosslinking no outro olho, né? Que pai que vai deixar fazer crosslinking no outro olho, sendo que você perdeu um olho? É melhor deixar esse olho ficar cego. Cego assim, ficar com 20/200 de ceratocone avançado, mas enxergar alguma coisa, do que deixar o cara totalmente cego dos 2 olhos, né? O crosslink não é isento de risco, né? Então, mas será se que foi você algum tem... erro de técnica? Não, o paciente simplesmente não epitelizava. Era uma criança, né? Criança deve coçar o olho, não tem juízo do adulto, né? E quando fez o transplante, cara, transplante em criança, a criança não toma conta também. Você fala para não coçar o olho quando vê o menino tá lá com a mão no olho. É mesmo quando fazer transplante em síndrome de Down, tudo, né, a pessoa não toma conta. Então acabou que foi para evisceração. E são 2 já que eu conheço. 2 meninos foram eviscerados depois de crosslinking. Aí em Olha que Minas? coisa séria. Não é em Minas, nenhum dos dois. Nenhum dos dois é em Minas. Mas, assim, são casos que o médico até, depois até te conta. Médico, eles contam isso nos congressos, sabe? Então, assim, não tem nem problema falar isso aqui. Mas, assim, não é um procedimento isento de risco, né? Então, assim, eu acho legal da gente dar a oportunidade para o paciente escolher. E aí, o que você prefere, Ricardo, fazendo seu filho? Um Epion de 2 anos ou um Epiof de 5 anos? O paciente tem direito de escolher. Vai gastar um pouquinho mais de dinheiro, porque vai fazer com mais frequência, né? Hoje em dia tem até o convênio que paga o crosslinking, né? Então, assim, é direito dele escolher. Ah, mas o crosslinking Epion é mais fraco. Não tem problema de ser mais fraco. O problema é saber se ele funciona alguma coisa. Se ele funciona pouquinho, beleza, então vamos repetir quantas vezes, vamos estudar agora de quanto em quanto tempo nós temos que repetir, né? E discutindo sobre o Crosslink Epion, né? Várias coisas para discutir, né, Ricardo? Por exemplo, o Crosslink Epion, quando que eles falam que é mais fraco, eles usam a mesma quantidade de radiação do Epiof, né? Como a radiação vai ter que atravessar o epitélio, seria interessante talvez usar um pouco mais de energia, por que não? Né? Adaptar um protocolo para Epion para ele conseguir ficar um pouquinho melhor e não precisar de você repetir ele tanto. Mas mesmo que você tenha que repetir ele de 6 em 6 meses, qual é o problema? Se ele funciona, sabe? Eu te falo sinceramente que se meu filho tivesse ceratocone e precisasse de fazer um crosslink, eu faria um Epion nele. Faria Epion e repetiria quantas vezes fosse preciso o Epion, porque Deus me livre, esse negócio de desepitelizar a criança, eu morro de medo, né? Acho que pessoa mais velha até dá para encarar, mas um menino, pensou, você pegar um menino de 6 anos de idade, 7 anos de idade,
e tirar o epitélio dele, isso aqui, dá até pena do menino, né? Vai ficar traumatizado também, né? Mas lá Então, eles ó, falaram alguma coisa sobre quanto tempo depois de quanto tempo foi refeito. Algum dos médicos, que assim, eu nunca fiz 2 vezes no mesmo paciente. E lá nem eles eu. falavam depois de quanto tempo faziam ou não? Não tinha um Não, mínimo assim? isso não foi discutido, não. Esse trabalho que eu te falei, que fala que o EPIOF tem que ser refeito de 5 em 5 anos, EPION de 2 em 2 anos, é um trabalho perdido lá na internet. Lá vai saber qual que é a segurança científica que tem, né? Partindo, né, Ricardo, dessa discussão que a gente não sabe nem se o crosslink funciona, né? Ainda mais para ficar discutindo se é protocolo A ou B, né? Se você partir da premissa que você não tem nem certeza que o crosslink funciona, tudo perde o sentido. Você discutir crosslink via oral, discutir EPION, EPIOF, né? Assim, é complicado. Se você fosse seguir o rigor do FDA, né? Sem essa coração mole por ser algo de fundamental importância para a humanidade, etc., e aprovaram lá, era para nem aprovar o crosslink, até o dia que eles realmente ficassem seguros que o crosslink funciona. Talvez demorasse 20 ou 30 anos para isso acontecer. E aí sim você usaria, né, o crosslink. Então é isso, né? O FDA tem essa dúvida e tal. E por fim, a aula foi do Marconi, né? Que é qual é o protocolo padrão hoje. Por exemplo, eu estou com um paciente lá, o que é o melhor que eu posso dar para o meu paciente? Né? Então, o melhor é o EPION, desculpa, ainda tem essa de EPION e EPIOF, mas em relação ao EPIOF, né, fazer o FAST, fazer o tradicional, né, o que tem a respeito. E a verdade, né, Ricardo, é que não existem trabalhos também que sejam de peso para você poder falar que o FAST é melhor ou pior do que o tradicional. O que parece que está se desenhando aí, com os últimos trabalhos que tem sobre isso, é falar que o FAST é um pouquinho mais fraco do que o tradicional. Tá? Isso é o que parece que está pegando. Do mesmo jeito que fala que o EPION é um pouquinho mais fraco, o FAST também é um pouquinho mais fraco do que o tradicional. Tá? Então, assim, mas ele parece ser mais seguro um pouquinho do que o tradicional. O tradicional tem uns casos aí de aplanamento progressivo da córnea, tal, não sei o que, umas coisas que no FAST parece que tem menos. A gente não sabe se é porque esses casos eram de aparelhos que a gente não dominava bem e recentemente o pessoal tem feito mais FAST, com mais experiência, então dá menos complicação. Não se sabe, são coisas difíceis de analisar, né? Mas é isso, parece que o FAST é um pouquinho mais fraco. Mas é o procedimento, por exemplo, de preferência do Marconi, tá? Ele é um cara Teste de extremamente 10, estudioso ele nisso. faz 10 minutos, qual que é o protocolo É, dele? de 10. Parece que o FAST, até 5 você pode chegar, parece que de 5 para menos ali já existe até dúvida se funciona, porque não daria tempo, etc. Porque você sabe que tem protocolo de FAST de menos de 1 minuto, né? Que são protocolos que você faz durante um LASIK, por exemplo. É o extra lá, você faz o LASIK, levanta, faz um super crosslink em super energia total lá e continua fazendo o LASIK, né? Então, tem esses protocolos, mas como são coisas muito difíceis de você provar que funciona ou não funciona, então fica na base da crença pessoal de cada um, né? Mas então é isso. Então, parece que o protocolo que mais segura a progressão de ceratocone é o tradicional, né? Parece que o FAST é um pouquinho mais fraco, mas as pessoas têm feito, muita gente tem preferido fazer o FAST, né? Por conta de que parece ser um pouquinho mais seguro fazer o FAST do que o tradicional, tal, né? Parece que não faz muita diferença também, sabe? O FAST do tradicional, essa é a minha percepção, né? Parece que não faz muita diferença. É diferente, por exemplo, do EPION e o EPIOF, que faz muita diferença, né? O EPION é bem mais fraquinho mesmo do que o EPIOF, né? Agora o FAST e o tradicional de 30 minutos já não faz tanta diferença mais, sabe? Entre um e outro. Então, eu particularmente, eu tenho feito o tradicional na maioria dos meus casos, e eu faço o FAST quando é criança, uma coisa que faz diferença, porque realmente eu acho que para um adulto, ficar deitado lá 30 minutos ou 10 minutos não faz muita diferença para ele, não, sabe? Eu acho que ele fica numa boa. Agora, criança, síndrome de Down, umas coisas desse tipo aí, você ganhar tempo pode fazer diferença, né? Então, nesses casos específicos, eu tenho feito. Mas isso eu já estou falando da minha opinião, isso nem foi discutido lá, né? Quem estava para lá para falar
qual que é o protocolo ouro, era o Marconi Santiago, ele colocou lá os protocolos, ele colocou tanto um quanto o outro e falou que ele tem feito hoje em dia mais o protocolo FAST, né? Mas Agora, sempre outra coisa EPIOF. Sempre EPIOF. EPIOF sempre, o Marconi é absolutamente contra fazer EPION, sabe? Absolutamente contra. Ele acha que pode ser o futuro, o EPION, mas que hoje não é. Não é um protocolo para hoje, é um protocolo para o futuro, né? E eu acho que quando a pessoa fala isso, sim, é porque ele está falando que ele quer aguardar que o EPION seja tão potente quanto o EPIOF. Né? Mas o questionamento que eu coloco, né, Ricardo, é que não precisa ser tão potente quanto, é só a gente repetir ele mais vezes, com maior frequência. Repete de 6 em 6 meses, repete de ano em ano. Então, eu não vejo que o protocolo tem que ser tão forte quanto para você poder usar, não, sabe? Essa é a minha visão da coisa. Então, olha lá, o Ricardo, eu acho que resumindo, cara, a sessão foi isso. Valeu. As muito bom, viu? Eu te agradeço muito aí, viu, cara? Porque, assim, é bom a gente ter nós não estamos aqui para ficar, como é que fala? Penteando macaco. Ou então só numa torcida. Isso aqui não é uma torcida. Nós temos que ser, assim, objetivos e tem que ter uma medicina baseada em evidências que, como você acabou de falar, não existem ainda evidências, né? Mas é interessante que a gente tenha esse senso crítico sempre, né? Para poder, quando você fizer alguma coisa, fazer baseado em algo que seja factível, que seja verdadeiro mesmo, né? Mas eu te agradeço muito aí, eu vou formatar essa aula, vou colocar no grupo, quero te agradecer, assim, muito mesmo, isso aqui vai ser aposto que vai ter muita discussão lá no nosso grupo. Que joia! Vamos embora, eu também... Vamos discutir mais, a gente pode até depois fazer com um grupo de mais gente, discutir, né? E uma coisa que a gente poderia fazer, Ricardo, talvez para a gente tentar contribuir para a ciência do Brasil aí, né? Eu acho que são os grupos, né, de reunir caso clínico, né? Então, assim, eu tenho meia dúzia de crosslink, você tem meia dúzia, o outro ali tem meia dúzia. Se a gente pudesse ter um grupo para reunir os casos de todo mundo, e aí a gente junta 2.000 casos feitos de crosslink, né? Para poder analisar, e desses 2.000 casos, você vai conseguir extrair grupos homogêneos para poder estudar, né? Protocolos, um contra o outro ali, né? Então, eu acho que reunir casos... Eu tenho um trabalho de tentar fazer isso em ANEL, sabe? Que ANEL também é difícil de analisar. Então, eu tenho um grupo que eu peço às pessoas, poxa, manda resultado de ANEL para mim aqui. Aí tem um site lá que chama keratoconusstudygroup.com, sabe? Que é uma reunião de casos, tem mais de 2.000 olhos operados lá, de diversos médicos, né? Então, aí você pode ver o resultado dos médicos, não tem o nome do médico lá, né? Até para proteger a segurança dele lá, né? Fred, acho que vai acabar aqui o nosso tempo aqui. Vai lá, tá bom. Mas, olha, muito, muito obrigado, valeu mesmo, cara. E eu já... Acho que vai acabar aqui, mas eu já te ligo aí para... Tranquilo. Mas brigadão, viu? Mas um abraço, vamos discutindo aí. Esse tema é um tema muito interessante discutir. Isso. Abração. Um abraço, obrigado. Tchau.